Começando aí a matéria de juros. Legal. Juros, com certeza absoluta, é a matéria mais fácil que cai em concurso público. Não, falei errado. Juros, com certeza absoluta, é a matéria de matemática mais fácil que acaba aparecendo em concurso. Legal agora, né? Para não deixar os professores das outras matérias difíceis magoados, né? Bom, mas o exercício de juros que aparece em prova acaba sendo realmente complicado, não por causa da matéria juros. Nós vamos fazer aí alguns exercícios que pede exclusivamente que o cara conheça a matéria juros e mais nada. E vocês vão ver como é extremamente simples. Você não leva 30 segundos para resolver um exercício daquele, tá? E vamos ver exercício que também da matemática só cobra a ideia de juros, mas cobra aquela ideia da interpretação da coisa. Então, quando pede direto a matéria juros, vocês vão ver que é extremamente simples. O que acaba complicando é quando vem aquela historinha envolvendo a matéria. Aí o candidato tem que ter, além da habilidade matemática aritmética, né, ele tem que ter a habilidade de leitura. Mas, com os exercícios que nós vamos fazer, essa coisa toda desperta, né? Então vamos lá, digamos que eu tenha lá um dinheirinho, aplico esse dinheirinho por uma determinada taxa por um determinado tempo e no final desse período eu tenho um dinheirão. Isso é teoria, né? Na prática é daqui para lá, mas deixa isso para lá, né? Os nossos juros são o dinheirinho ou o dinheirão? Ora, nenhum dos dois, né? Esse dinheirinho, deixa eu diminuir isso aqui. Esse dinheirinho que está ali à esquerda é o nosso capital. E o dinheirão, que é a que o nosso capital se eleva, é o montante. Então, a história aqui é que eu aplico um capital, que é meu dinheirinho, e ele se eleva ao dinheirão, que é o montante. Portanto, os juros está aqui pelo meio, né? Entre o inicial, que é o capital, e o final, que é o montante. Esses juros, além de depender do capital, que é o inicial, depende também de uma determinada taxa, que nós vamos chamar de I, multiplicada por um determinado tempo, que nós vamos chamar de T. Isso quer dizer que se eu pegar o capital inicial, multiplicar pela taxa e depois multiplicar pelo tempo, eu vou obter os... Opa, não é aqui não. Juros. Isso quer dizer também que se eu pegar o capital e a ele adicionar esses tais juros, eu vou obter o valor do montante dessa aplicação. Tranquilo? Então, eu fui lá para aplicar o dinheiro e apliquei o dinheirinho, que é o capital. Nessa aplicação, eu obtive uma determinada taxa por um determinado tempo. Então, vou lá aplicar 5% ao ano por 3 anos, sei lá, né? Então, obtive a taxa em um determinado tempo. Esse capital que eu coloquei lá, vezes a taxa, vezes o tempo, indica quais foram os juros que eu recebi. Então, se eu pegar o capital, que é inicial, e adicionar os juros, eu vou ter como resultado sempre o montante. Bom,
Já dá, então, para escrever a formuleta dos juros, que é capital vezes taxa vezes tempo. Lembrando sempre que taxa é percentual. Então, esse cara aqui estará sobre 100. Essa, então, é a primeira formuletinha aí que você tem que lembrar. É a primeira de duas, né? Em algumas literaturas aí, traz lá, e tá certo, é óbvio, não tá aqui, estou aqui para questionar literatura alguma, né? Só estou alertando a coisa que não precisa ser decorar toda. Traz todas as outras fórmulas que são desenvolvidas a partir dessa. Por exemplo, capital igual a juros sobre taxa vezes tempo sobre 100. O cara olha para um diabo desse aqui e fala, ah, não, muito complicado. Ora, o que é isso aqui? É essa fórmula aqui que eu isolei o C. Taxa e tempo está multiplicando, vai passar dividindo os juros, né? E o 100 que já está lá embaixo da taxa. Então, não há necessidade, é claro, de ficar decorando uma fórmula para juros, uma para capital, uma para taxa e outra para tempo. 4 fórmulas para quê? Todas elas vêm dessa única fórmula aí de juros. E a gente sabe também que montante vai ser sempre igual ao capital que eu apliquei mais os juros que essa aplicação rendeu. Então, está lá o capital que eu apliquei mais os juros que rendeu essa aplicação é igual a montante. Só que, dificilmente, eu não digo nunca porque não dá, né? O examinador inventa lá de colocar e lá vou eu para o espaço com isso, né? Mas eu acho que dificilmente numa prova vão te dizer lá, sendo o capital igual a 10 mil e os juros 2 mil, qual o montante? Claro que não, né? Então, esta fórmula aqui só vai nos servir de base para desenvolver uma outra, onde nós vamos ter todas as variáveis separadamente. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, só para entender a coisa, porque se tiver decorado já chega, tá? Mas se entender, melhor ainda. Vou colocar aqui em evidência o termo que eu tenho tanto aqui, a variável que eu tenho tanto aqui quanto aqui. O que eu tenho aqui não é capital? E aqui também tem capital? Tem, porque juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, vou colocar capital em evidência, que vai multiplicar 1 mais... De onde veio esse 1? Ó, na distributiva aqui, para dar o capital, eu tenho que ter um 1 aqui dentro, né? Capital vezes 1 para dar o capital. Mais juros. Ora, mas se eu colocar o J aqui, eu continuo do mesmo jeito, né? Juros. Depois que eu tirei o capital do juros, para colocá-lo em evidência, o que sobrou? Sobrou a taxa e sobrou o tempo. Portanto, 1 mais taxa vezes tempo. Ah, legal. Capital vezes 1, capital, mais, capital vezes taxa vezes tempo igual a juros. Beleza. Desenvolvemos, então, a fórmula de montante e, a partir dela, você começa a trabalhar com montante com todas as variáveis aí, bem à mostra para você substituir. Lembra lá que aqui embaixo tem o 100, porque a taxa é percentual. Legal? Além disso, você tem que tomar um cuidado com a equiparação das unidades. E se eu olhar lá para a fórmula de juros, as 3 unidades que nós temos são capital, taxa e tempo. Com a unidade capital, você não precisa se preocupar. Você está no Brasil, vai cair em reais, né? Agora, taxa e tempo podem aparecer em unidades de medida diferentes. Então, quanto à equiparação das unidades, eu tenho sempre que dar atenção às unidades de taxa e tempo. Lembrando que as duas estão sendo multiplicadas entre si.
E lembrando também que não podemos operar aritmeticamente variáveis de unidades de medidas diferentes. Antes, temos que equipará-las. Então, digamos que a taxa do exercício foi informada e ela é uma taxa anual. E digamos que o tempo foi informado como mensal. Apliquei meu capital a 4% ao ano por 3 meses. Opa, anual a taxa, mensal o tempo. E as duas estão sendo multiplicadas. Não pode, né? Se eu tenho aqui taxa de 5% ao ano por 3 meses e eu multiplicar direto, eu vou estar dizendo que é por 3 anos. Então, nós vamos equiparar essas unidades de medida antes de multiplicá-las, antes de operá-las aritmeticamente. É só perguntar quanto que do menor cabe dentro do maior. Então, quantos meses tem o ano? Os meses são 12, portanto, eu vou lá e divido por 12. E é óbvio que não precisa se preocupar, eu digo óbvio, porque nessa altura do curso você já sabe disso, né? Não precisa se preocupar lá quem é que você vai dividir pelo 12, se é a taxa, se é o tempo, pode ser até o capital. Porque se é um encadeamento de multiplicações, não importa quem é que eu vou dividir, né? Entre multiplicação e divisão não existe essa hierarquia entre as operações. Posso fazer tanto a multiplicação primeiro, para depois fazer a divisão, como dividir primeiro, para depois multiplicar, dá na mesma, né? Então, esse 12 aqui divide quem, afinal? O melhor valor que você tenha para dividir. Ora, você tem lá, por exemplo, R$100 aplicado a 10% ao mês por... 10% ao ano por 5 meses. Então, é 5 sobre 12. Eu sou obrigado a dividir esse 10 pelo 100? Claro que não, né? Eu já corto direto aqui, já fica muito mais fácil. 50 dividido por 12. Então, se eu tenho lá R$100 a 12% ao ano por 5 meses. Opa, mais fácil ainda, né? Esse 100 com esse 100, esse 12 com esse 12. Acabou, né? Então, é claro que essas divisões aí, você vai fazer as divisões pelo valor, mas que vá facilitar mais a sua vida. Tranquilão? Vamos lá para o primeiro exercício. Esse primeiro é daquele tipo que eu falei, cobra especificamente aquela área de juros. Tal, apesar de ser também de concurso. Mas depois, vendo os outros exercícios comentados aí que nós vamos fazer, você vai perceber a grande diferença que há entre eles. Então vamos lá, nosso primeiro exercício aqui, apenas para fixar a ideia da coisa, está dizendo lá que a pessoa aplica R$120 mil, a razão de 10% ao ano durante 3 anos. Quais os juros recebidos no final desse período? Olha, extremamente simples, aguinha com açúcar, apesar de, como eu falei, é de concurso público. Quais os juros recebidos? Olha, está perguntando quais os juros? Eu vou lá e já coloco a fórmula que resolve o exercício. Juro igual capital taxa tempo. Tranquilo? Juro é igual. Basta agora substituir cada letrinha aqui da fórmula pelo valor que está sendo informado no exercício. O capital que está sendo informado no exercício é de R$120 mil. Vezes a taxa que está sendo informada no exercício, 10%. Então, 10 sobre 100. Vezes o tempo, que é de 3. Precisa equiparar alguma coisa? Não, né? Porque a taxa é de 10% ao ano por 3 anos. Tranquilo? Então, a taxa é anual e tempo também é anual. Então, não precisa equiparar coisa alguma. Simplificando a coisa ali,
Cortou o 100 aqui, com 2 zeros ali dos 120 mil, ficamos com juro é igual a 1.200 vezes 10 vezes 3. Ah, que coisa simples, né? 1.200 vezes 10, 12.000. 12.000 vezes 3, 36 mil é o que rendeu de juros nos 3 anos essa aplicação. 36 mil, alternativa C de cão. Né? Um exercício de grau de dificuldade extremamente baixo, desde que a pessoa, claro, conheça a fórmula lá de juros. Nos próximos módulos aí, nós vamos fazer exercícios um pouco mais complicados, né? Que exigem, além do conhecimento lá das fórmulas lá de juros e de montante, também aquela velha habilidade lá que complica a vida da gente, né? Da interpretação da historinha que o examinador cria em volta lá da matéria que está sendo pedida. Legal? Até lá!